Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, a história de Noé e o dilúvio. Uma narrativa poderosa sobre julgamento, fé, obediência e esperança. Muito mais do que animais entrando numa arca, essa história fala sobre o coração humano, a justiça divina e o amor que salva. No capítulo 6 de Gênesis, vemos que a terra estava corrompida diante de Deus. A maldade dos homens havia se multiplicado e seus pensamentos eram continuamente inclinados para o mal. A violência, a injustiça e o pecado tomavam conta do mundo. Então Deus viu que não podia mais permitir que aquilo continuasse. Com dor no coração, ele decidiu por fim àquela geração, mas em meio ao caos, um homem se destacou. Noé era diferente. Em meio a uma geração completamente corrompida, mergulhada em violência, imoralidade e desobediência, ele se destacava como uma luz em meio à escuridão. A Bíblia diz que Noé era justo, íntegro entre o povo do seu tempo, e mais do que isso, ele andava com Deus. Isso significa que ele não apenas cria, mas cultivava um relacionamento real, constante e profundo com o Criador, enquanto todos seguiam seus próprios caminhos, ignorando os princípios divinos. Noé escolheu viver segundo a vontade de Deus. Sua vida era marcada por fé, reverência e obediência. Ele não se deixava levar pelas vozes da multidão, mas ouvia a voz do alto. Em tempos onde o certo parecia errado e o errado era normalizado, Noé permanecia firme e guiado pela retidão. Foi essa postura de santidade, confiança e comunhão com Deus que fez dele o escolhido para uma missão grandiosa. Deus viu em Noé um coração fiel, e isso mudou o curso da história. Ele seria o instrumento da preservação da vida, o construtor da arca, e o elo entre o mundo que seria julgado e um novo começo que estava por vir. Mas também lhe deu um plano de salvação. Construir uma arca, as janelas do céu se abriram e as fontes do abismo romperam-se das profundezas da terra. Era como se toda a criação estivesse sendo lavada, purificada, julgada. Foi o juízo de Deus sobre uma geração que havia rejeitado sua voz, sua paciência e sua graça. As águas subiram depressa, engolindo vales, vilas, cidades, florestas, montanhas. A arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Ele reconheceu que tinha sido salvo, não por mérito, mas pela graça. Noé soltou um corvo, depois uma pomba, até que ela voltou com um ramo de oliveira no bico, sinal de que a vida havia retornado. E como sinal dessa aliança, colocou no céu o arco-íris, símbolo de que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Ele sempre dá tempo para arrependimento. Sempre há um caminho de salvação. Nos dias de Noé, era a arca. Hoje é Jesus. É caminhar, mesmo sem enxergar o fim do caminho. A história de Noé nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Assim como Noé foi chamado a construir algo grandioso em meio à indiferença do mundo, nós também somos desafiados a construir nossa vida sobre a obediência a Deus, confiando que tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Que assim como Noé, você escolha caminhar com Deus todos os dias. Viver pela fé é confiar na direção divina, mesmo quando ela contradiz a lógica humana, sabendo que no tempo certo a chuva virá e quem confiou em Deus estará seguro. Ele é o nosso refúgio seguro, a porta que nos dá acesso à vida eterna. Até mesmo os picos mais altos foram cobertos. A terra inteira foi submersa. Mesmo em uma geração corrompida, ele escolheu seguir o caminho da retidão. Nós também somos chamados a viver pela fé, uma fé que não depende do que os olhos veem, mas do que o coração crê. Noé confiou na palavra do Senhor, quando tudo ao seu redor parecia normal. Não havia nuvens no céu, nem sinais de tempestade. Mas ele construiu a arca com perseverança, suportando o escárnio
de uma geração incrédula, simplesmente porque acreditava no que Deus havia dito. A arca, construída pela fé, flutuava sob a proteção de Deus, um símbolo do cuidado divino em meio ao caos. Enquanto tudo se desfazia, a promessa de um novo começo permanecia segura, navegando sobre as águas, mas ninguém acreditava. Riam, zombavam e continuavam vivendo como se nada fosse acontecer. E foi justamente por isso que Deus o chamou para uma missão extraordinária. Era uma grande embarcação feita de madeira, com medidas específicas dadas por Deus. 135 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura, com 3 andares, compartimentos e uma única porta. Deus disse a Noé que enviaria um grande dilúvio sobre toda a terra, uma chuva sem fim, que destruiria tudo. Não foram as mãos de Noé, nem de seus filhos. Foi o Criador quem selou aquele refúgio de salvação, indicando que o tempo da misericórdia havia chegado ao fim. A porta se fechou e, logo depois, o céu escureceu. As primeiras gotas caíram, suaves, mas logo se tornaram tempestade. Começou a chover, e choveu como nunca antes. Eles entraram na arca, guiados pelo próprio Deus. Noé, sua esposa, seus 3 filhos Sem, Cam e Jafé, e suas noras também entraram. A arca não era um barquinho qualquer. E enquanto construía Noé, também pregava a obra. Avisava as pessoas do juízo que viria e as chamava ao arrependimento. Quando tudo ficou pronto, Deus enviou os animais, 2 de cada espécie, macho e fêmea, um dos puros, 7 pares. E então, no momento exato determinado por Deus, foi o próprio Senhor quem fechou a porta da arca. Durante 40 dias e 40 noites, a água caiu sem cessar. Lá fora, o juízo. Lá dentro, a salvação. A terra inteira foi inundada. Toda criatura que vivia fora da arca morreu, mas dentro da arca havia vida. Ali estava o plano de Deus preservado, a família de Noé, os animais e a esperança de um novo começo. Depois de 150 dias, as águas começaram a baixar. Quando saíram da arca, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e adorar a Deus. Deus, então, estabeleceu uma aliança com Noé e toda a criação. A história de Noé e o dilúvio nos lembra que Deus é justo, mas também é misericordioso. E assim como Noé ouviu a voz de Deus e obedeceu mesmo sem ver uma única gota de chuva, essa atitude nos ensina que fé verdadeira é agir com base na promessa, mesmo quando a realidade ainda não mudou. É obedecer quando não há evidência. Você está preparado para obedecer, mesmo quando ninguém mais acredita? Está disposto a construir sua arca em um mundo que zomba da fé? Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém.